Sem informações, familiares aguardam liberação dos 56 corpos em Manaus, sem saber se os parentes morreram ou fugiram. De acordo com o Instituto Médico Legal da capital do Amazonas, 30 das 39 vítimas identificadas foram decapitadas. Cerca de 130 detentos continuam foragidos após o massacre em presídio de Manaus. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, 56 presos foram recapturados até esta terça-feira. Bom dia, professor Vila, da minha parte, feliz ano novo, Thiago. Né? E voltando com más notícias, né? Más notícias, é terrível. Mas são aquelas notícias que acabam, infelizmente, se repetindo. Lembra de Pedrinhas no Maranhão? Sim. Pô, o Brasil ficou estarrecido quando assistiu o que acontecia no presídio do Maranhão. As condições, será que melhoraram em Pedrinhas? Provavelmente não. Deve ter sido feito um acordo com o crime organizado e a vida seguiu. A radiografia feita, inclusive, pelo governo, ontem mesmo, aqui no Jornal da Manhã, pelo ministro Alexandre de Moraes, radiografia do problema é absolutamente correta, tal. A grande questão é que ninguém parte para ação. Quer dizer, não adianta pegar um jornal e dizer que 6 em 10 prisões não tem bloqueador de celular. Antes de ter o bloqueador de celular, não pode entrar o celular na prisão, tal. Então não tem nada. A radiografia, todo mundo sabe o que tem e o que deve ser feito. A questão é se querem fazer. Não é fácil, por exemplo, um funcionário de um presídio não atender a ordem do crime organizado e o crime organizado fala, eu sei onde você mora, eu vou matar um filho seu, a sua esposa e assim por diante. Né? A grande questão é complicado. Há uma mexicanização do Brasil. O México foi assim. No finalzinho dos anos 80, a coisa começou a aparecer de forma clara. Os anos 90, ainda no século 20. Lembra-se em Guadalajara, quando o cardeal foi fuzilado no aeroporto, né? No estado de Jalisco. E o crime organizado acabou tomando vários estados. Aqui no Brasil, a coisa está caminhando para aí. As autoridades nada fazem. É muito grave. Em certos presídios, os funcionários sequer pode ser do Estado, teria de trazer. E sem uma ação da Força Nacional e até em caso de necessidade das Forças Armadas, porque isso está na Constituição, nos presídios, numa intervenção que dure 1-2 anos e acrescentando, em alguns estados, como o Amazonas, é caso de intervenção federal. A Constituição é clara. Se não agir com um punho forte e duro da lei, o crime organizado vai tomar a estrutura do Estado brasileiro. O senhor lembra dos atentados do PCC aqui em São Paulo em 2006? Aquela crise só foi contornada com um acordo do Estado com o crime organizado. O governador na época era Cláudio Lembo e ele admitia publicamente que teve acordo mesmo. E o Cláudio Lembo teve uma passagem desastrosa. É aquela coisa que se a gente pudesse pegar uma borracha e apagar, apagaríamos com enorme prazer. Foi um desastre a passagem dele pelo período. Não sabia o que fazer, né? E depois, infelizmente, teve esse tipo de acordo, que é uma coisa inacreditável, que se reconhece ao outro, no caso o crime organizado, uma estrutura de Estado. Né? Ou seja, você não só legitima, você legaliza o outro. Isso é um verdadeiro absurdo. A situação brasileira é gravíssima. As autoridades fecham os olhos. Nas 27 unidades da federação, quase todos os presídios estão sob domínio do crime organizado.